Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. A harmonia entre Tiago e Paulo. Seja qual for a declaração de Tiago, nunca poderia ter sido sua intenção contradizer o Evangelho. Jamais seria possível que o Espírito Santo dissesse uma coisa num lugar e outra em outro. As declarações de Paulo e de Tiago devem ser reconciliadas, e se não fossem, eu estaria preparado a descartar a declaração de Tiago antes da de Paulo. Lutero o fez, creio eu, de forma injustificável. Se me perguntarem então, como ouso dizer que preferiria descartar Tiago a Paulo, minha resposta é: eu disse que preferiria descartar Tiago a Paulo por esta razão, porque, de qualquer forma, devemos nos ater ao próprio Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Nunca deveríamos levantar questões sobre diferenças de inspiração, pois todas são igualmente inspiradas. Mas se tais questões pudessem ser levantadas e fossem permitidas, seria sabedoria apegar-se mais firmemente àqueles que se apegam mais a Cristo. Ora, as últimas palavras do Senhor Jesus, antes de ser levado, foram estas: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E qual era este Evangelho? Quem crer e for batizado será salvo. A isso, então, devemos sempre nos apegar, pois Jesus Cristo deu uma promessa de salvação ao crente batizado, e ele disse: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui fica claro que ele promete vida eterna a todos os que creem nele, a todos os que nele confiam. Ora, das palavras do Mestre não nos desviaremos, mas permaneceremos firmes em sua própria declaração. Tenham certeza de que o Evangelho da sua salvação como crente, com uma simples confiança em Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos, salvará sua alma. Uma confiança simples e pura na vida, morte, ressurreição, mérito e pessoa de Jesus Cristo garantirá a você a vida eterna. Não permita que nada o afaste desta confiança. Ela tem grande recompensa. Céu e terra podem passar, mas desta grande verdade fundamental, nem um jota ou um tio jamais será movido. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho de Deus. O fato é que Tiago e Paulo são perfeitamente reconciliáveis, e eles estão vendo a verdade de diferentes pontos de vista. Mas o que quer que Tiago queira dizer, estou bastante confiante sobre o que Paulo quer dizer, e confiante sobre a verdade de ambos. A ineficácia das obras para a salvação. Uma segunda observação. Tiago nunca pretendeu, nem por um momento, nem nenhuma de suas palavras nos leva a tal crença, que possa haver qualquer mérito em qualquer boa obra nossa. Depois de termos feito tudo, se pudéssemos fazer tudo, teríamos apenas feito o que éramos obrigados a fazer. Certamente não há grande mérito em um homem pagar o que deve, nenhum grande mérito em um servente que recebe seu salário por fazer o que lhe é pago. A questão de mérito entre a criatura e seu Criador não deve ser levantada. Ele tem um direito a nós, ele tem o direito da criação, o direito da preservação, o direito da soberania infinita, e o que quer que ele nos exija, não deveríamos exigir nada dele em troca. E tendo pecado como todos nós pecamos, para nós falarmos de salvação por mérito, por nossas obras próprias, é pior que vaidade. É uma impertinência que Deus jamais suportará. Falam de moralidade, ó Cordeiro sangrante. A melhor moralidade é o amor a ti. Falar de salvação por obras, e a resposta de Cooper parece apropriada. Pereça a virtude, como deve, abominada, e o folho com ela que insulta o seu lour. A natureza da fé salvadora. A natureza da fé salvadora. O que Tiago quer dizer, no entanto, é isto, sem dúvida, em resumo: que, embora a fé salve, é uma fé de certo tipo. Ninguém é salvo por se persuadir de que está salvo. Ninguém é salvo por acreditar que Jesus Cristo morreu por ele. Isso pode ser, ou não, verdade no sentido em que ele o entende.
Em certo sentido, Cristo morreu por todos os homens. Mas, como é evidente que muitos homens se perdem, a morte de Cristo por todos os homens não é de forma alguma um fundamento sobre o qual qualquer homem possa esperar ser salvo. Cristo morreu por alguns homens em outro sentido, em um sentido peculiar e especial. Ninguém tem o direito de acreditar que Cristo peculiar e especialmente morreu por ele até que tenha uma evidência disso ao se lançar sobre Cristo. E confiar em Jesus, e produzir obras adequadas para evidenciar a realidade de sua fé. A fé que salva não é uma fé histórica, não é uma fé que simplesmente acredita em um credo e em certos fatos. Não tenho dúvida de que os demônios são muito ortodoxos. Não sei a que igreja eles pertencem, embora haja alguns em todas as igrejas. Havia um na igreja de Cristo quando ele estava na terra, pois ele disse que um estava cheio de demônios, e há alguns em todas as igrejas. Os demônios creem em todos os fatos da revelação. Não creio que eles tenham uma dúvida. Eles sofreram demais pela mão de Deus para duvidar de sua existência. Eles sentiram demais o terror de sua ira para duvidar da retidão de seu governo. Eles são crentes rigorosos, mas não são salvos. E tal fé, se estiver em nós, não nos salvará, nem poderá, mas permanecerá para todos os efeitos uma fé morta e inoperante. É uma fé que produz obras que nos salva. As obras não nos salvam, mas uma fé que não produz obras é uma fé que apenas enganará e não pode nos levar ao céu. Agora, esta noite, falaremos primeiro algumas palavras sobre que tipo de obras são necessárias para provar nossa fé salvadora. As obras que são absolutamente necessárias são, em resumo, estas: frutos dignos de arrependimento. Primeiro deve haver frutos dignos de arrependimento, obras de arrependimento. É errado dizer a um homem que ele deve se arrepender antes de poder confiar em Cristo. Mas é certo dizer-lhe que, tendo confiado em Cristo, não é possível que ele permaneça impenitente. Nunca houve neste mundo tal coisa como um crente impenitente em Jesus Cristo, e nunca poderá haver. Fé e arrependimento nascem juntos em uma vida espiritual e crescem juntos. No momento em que um homem crê, ele se arrepende, e quando ele crê e se arrepende, e até que tenha terminado com a fé, ele não terá terminado com o arrependimento. Se você creu, mas nunca se arrependeu de seus pecados, então cuidado com sua crença. Se você agora pretende ser um filho de Deus, e se nunca se vestiu de pó e cinzas, se não odiou os pecados que antes amava, se agora não os odeia e não se esforça para se livrar deles, se não se humilha diante de Deus por causa deles, tão certo como o Senhor vive, você não sabe nada da fé salvadora. Pois a fé nos afasta do pecado. Em um momento, ela nos afasta da distância entre nós e Cristo, e mais perto de Cristo, estamos agora longe do pecado. Mas aquele que ama seu pecado, pensa pouco em seu pecado. Entra nele com leviandade, fala dele de forma esportiva, fala do pecado como se fosse uma bagatela. Tem a fé dos demônios, mas a fé do eleito de Deus ele nunca conheceu. A verdadeira fé purifica a alma, pois o homem agora caça o pecado para descobrir o traidor que se esconde em sua natureza. E, embora um cristão não seja perfeito, o objetivo da fé é tornar-o perfeito. E se é fé para ser aperfeiçoado, o cristão será aperfeiçoado, e então será arrebatado para habitar diante do trono. Julguem-se a si mesmos, meus ouvintes. Vocês produziram os frutos do arrependimento? Se não, sua fé sem eles está morta. Obras de piedade secreta. Obras de piedade secreta também são essenciais para a verdadeira fé. Um homem diz: eu creio que Jesus morreu por mim e que espero ser salvo. E ele vive em constante negligência da oração particular? A palavra de Deus nunca é lida? Ele nunca levanta os olhos em segredo com: meu Pai, se tu o guia da minha juventude? Ele não tem nenhuma consideração secreta em seu coração pelo Senhor, seu Deus, e não tem comunhão com Cristo, seu Salvador? E não há comunhão com o Espírito Santo? Então como pode a fé habitar em tal homem? Tão bem se pode dizer que um homem está vivo quando não respira, e em quem o sangue não circula,
Como dizer que um homem é um crente com fé viva que não se aproxima de Deus em oração, que não vive de fato sobre o temor e o temor do Deus Altíssimo, como sempre presente e vendo-o em todos os lugares? Julguem-se a si mesmos, vocês que professam. Vocês estão negligenciando a oração. Vocês não têm vida espiritual secreta? Se sim, afastem sua noção sobre a fé salvadora. Vocês não são justificados por tal fé. Não há vida nela. Não é uma fé que leva ao Cordeiro e traz salvação. Se fosse, ela se manifestaria levando-os aos seus joelhos e fazendo-os levantar o coração ao Altíssimo. Obras de obediência. Outro conjunto de obras são aquelas que posso chamar de obras de obediência. Quando o homem confia em Jesus, ele aceita Jesus como seu mestre e lhe diz: mostra-me o que queres que eu faça. O Pai mostra o que Cristo quer que ele faça. Ele não estabelece sua própria vontade e julgamento, mas é obediente à vontade de seu mestre. Não falarei esta noite daqueles que não conhecem a vontade de seu Senhor, que serão açoitados com poucas varas, mas temo que haja alguns professos que vivem em negligência voluntária de deveres cristãos conhecidos e ainda assim se suponham participantes da fé salvadora. Ora, um dever pode ser negligenciado, e ainda assim um homem pode ser salvo, mas um dever persistente e voluntariamente negligenciado pode ser o vazamento que afundará o navio, ou a negligência de qualquer um desses deveres para a rendição de um coração verdadeiro a Cristo. Não vai até certo ponto e depois para. Cristo não salvará nenhum coração sob termos e condições. Deve ser uma rendição incondicional ao seu governo se você quiser ser salvo por ele. Agora, alguns traçarão uma linha aqui e alguns traçarão uma linha ali até isso, e dirão: serei servo de Cristo. Isto é, Senhor, você será seu próprio mestre, pois é isso que significa. Mas o coração verdadeiro que realmente creu diz: apressar-me-ei e não tardarei em guardar os teus mandamentos. Endireita o caminho diante dos meus pés, pois os teus mandamentos não são penosos. Deleitei-me nos teus mandamentos mais do que no ouro fino. Agora, filhos e filhas do pecado, professadamente, o que vocês dizem a isso? Vocês têm um olho no mestre como os servos mantêm seus olhos em sua senhora? Vocês já se perguntam o que Cristo quer que vocês façam? Ou vocês vivem habitualmente na negligência da lei e da vontade de Cristo? Vocês vão a lugares onde Cristo não os encontraria e onde vocês não gostariam de encontrá-lo? Alguns de vocês têm o hábito de professar máximas e costumes sobre os quais vocês sabem que seu Senhor nunca poria o seu selo? Vocês dizem que creem, que têm fé nele. Ah, senhores, se for uma fé viva, será uma fé obediente. 4. Obras de separação. A fé viva produz o que chamarei de obras de separação. Quando um homem crê em Jesus, ele não é o que era e nem se associará com aqueles que antes eram seus familiares. Nosso Senhor disse: vós não sois do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ora, Cristo não era um asceta. Ele comia e bebia, como outros homens, de modo que até disseram dele que era um glutão e bebedor de vinho, porque ele se misturava com o resto da humanidade. Mas houve alguma vida mais desapegada da terra do que a vida de Cristo? Ele parece passar por todo o mundo como um homem completo em tudo que é necessário à masculinidade, mas a sua presença é como a presença de um serafim entre os pecadores. Você pode descobrir imediatamente que ele não é do molde deles, nem do espírito deles, apenas inofensivo, imaculado e separado dos pecadores. Ora, assim será o crente, se a sua fé for genuína, mas isso é um corte agudo para alguns professos, mas nem um pouco mais agudo do que a Escritura garante. Se somos do mundo, o que podemos esperar senão a condenação do mundo no dia da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo? Se vocês encontram seu prazer com o mundo, vocês encontrarão sua condenação com o mundo. Se com o mundo vocês vivem, com o mundo vocês morrerão, e com o mundo vocês viverão novamente para sempre, perdidos. Onde não há separação, não há graça. Se somos conformados a este mundo, como ousamos falar de graça em nossas almas? E se não há diferença distintiva entre nós e os mundanos, que vaidade é, que futilidade, que hipocrisia, que decepção para nós virmos até a mesa do Senhor, falando de sermos filhos do Senhor, quando não somos nenhum dos seus. Fé sem as obras que denotam a diferença entre um crente e um mundano é fé morta que não o salva. Agora, não disse que nenhum crente é perfeito. Nunca pensei assim, mas disse que se um crente pudesse ser um crente por completo e a fé pudesse ter seu trabalho perfeito,
ele seria perfeito, e que na proporção em que ele é trutamente um crente, nessa proporção ele produzirá frutos que magnificarão a Deus e provarão a sinceridade da sua fé. Depois de ouvir a poderosa mensagem, como você avalia sua fé? Qual foi o ponto que mais te tocou sobre a fé viva e a fé morta? Compartilhe sua reflexão nos comentários abaixo. Se este vídeo te abençoou e te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que precisam ouvir essa verdade crucial. Assista também a segunda parte desse maravilhoso sermão do Príncipe dos Pregadores. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais pregações inspiradoras do grande herói da fé, Charles Spurgeon. Sua jornada espiritual continua aqui.